Olá, querido amigo e querida amiga do nosso grupo Homens e Mulheres que Oram. Que alegria poder estar com vocês nessa noite. Falo com vocês aqui da Suíça. Aqui nós temos um fuso horário de 5 horas a mais. Aqui já é madrugada. Mas, para a honra e glória do nosso Deus, vamos meditar na palavra dele. Uma alegria estar com vocês. Sejam bem-vindos todos a esse estudo bíblico, esse estudo de oração, esse grupo de oração. Você que nos visita pela primeira vez, você que já está aqui há algum tempo, pegue esse link agora. Convide mais pessoas. Não fique com a bênção sozinho. Chame mais pessoas para vir ouvir a palavra de Deus. Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21, dos versos 1 ao 14. A história dessa noite vamos tratar sobre os 153 grandes peixes. Enquanto você abre a Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 21, versos de 1 a 14, eu quero perguntar para você, como foi o seu dia, soldado de Cristo? Não fique triste se as coisas não saíram como você planejou. Alegre-se no Senhor. O Senhor Jesus está no controle de tudo. Descanse em Deus, porque você está do lado vencedor, e com Cristo nós somos mais que vencedores. Feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Já está com a sua Bíblia aberta? Evangelho de João, capítulo 21, dos versos 1 ao 14. Oremos. Santo Espírito, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por nos guiar em toda a verdade, justiça e juízo. Neste momento a sua palavra está aberta. E novamente queremos te pedir não somente a sua unção, mas também para que o Senhor fale conosco. Use, Senhor Jesus, a minha voz, toque nos meus lábios, Espírito. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Se preciso for mudar a minha voz, por favor, mude, Espírito. Mas, por favor, toque nos ouvidos de cada irmão e de cada irmã que está nessa reunião. Daqueles que irão assistir depois também. Para que o seu falar, o seu soprar, possa entrar no mais fundo do nosso ser. E que ali haja mudança, haja aprendizado, haja entrega. Nós te adoramos por tudo, Jesus Cristo, que o Senhor faz na nossa vida e por tudo que irá fazer também. Obrigado pela proteção no dia de hoje. Que privilégio poder viver um dia a mais na sua presença. Que privilégio poder ter a oportunidade de pregar o evangelho que tivemos no dia de hoje. E que privilégio também no dia de hoje que nós tivemos a oportunidade de nos arrependermos novamente do nosso pecado e nos achegarmos a Ti. Neste momento, ao estudarmos a Sua palavra, o que nós queremos é ouvir a Sua voz. Por isso eu peço, fale conosco. Nós estamos orando no Teu nome, Jesus Cristo. E agradecemos. Amém, amém e amém. Palavra de Deus aberta. E eu quero convidar você para junto estudarmos aqui. Esse episódio que nós vamos estudar aqui, ele ocorreu após a ressurreição de Jesus. E é uma das aparições mais ricas aqui em simbolismo de todo o Evangelho de João. Sabe, cada detalhe aqui possui um significado espiritual e também revela para a gente o cuidado de Cristo pelos seus discípulos e também pela sua igreja. O contexto histórico aqui é que depois da crucifixão, os discípulos eles estavam vivendo dias de grande incerteza. Eles estavam vivendo momentos de incerteza, de tensão. Eles haviam visto Jesus ressuscitado, mas ainda assim eles não compreendiam plenamente a sua missão. E aí Pedro diz: eu vou pescar. E aí outros 6 discípulos responderam: nós também vamos contigo. Sabe o que acontece aqui? Esses discípulos voltaram exatamente para aquilo que faziam antes de conhecer Jesus. Aquilo não era apenas uma pescaria. Aquilo era um momento de confusão, aquilo era um momento de expectativa e talvez até de frustração. Sabe, muitas vezes, quando nós não entendemos os planos de Deus, nós também temos a tendência de voltar ao passado. Talvez eu falo para alguém nesse momento, que esteja vivendo um momento de incerteza.
e está querendo voltar ao passado. Esses discípulos passaram uma noite inteira pescando, mas sem pegar nada. E olha o que aqui no Evangelho de João, no capítulo 21, agora no verso 3, tem a citação que naquela noite nada apanharam. E esse detalhe ele é extremamente importante, porque na Bíblia a noite frequentemente pode representar a ausência ali de Deus, quando você fala, quando você clama e parece que ninguém te ouve. A noite também pode representar dificuldades, fracassos, incertezas humanas. A noite pode representar também sofrimento. Aqueles homens, eles eram pescadores profissionais. Eles conheciam aquele lago. Eles tinham experiência. Mas mesmo assim, nada. Não pegaram nada. E a lição aqui ela é muito clara. Sem Cristo nós podemos possuir experiência, talento, conhecimento, recursos, mas ainda assim, trabalhar a noite inteira sem produzir frutos. Jesus havia ensinado isso antes. Quando você vai para a Bíblia, lá em João capítulo 15, verso 5, Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Você pode trabalhar a noite inteira sem produzir frutos. E Jesus havia ensinado isso antes. Só que agora Jesus ele aparece na praia aqui ao amanhecer. Quando amanhece, Jesus já estava esperando. E isso revela uma verdade maravilhosa. Enquanto os discípulos fracassavam no mar, Jesus permanecia firme na praia. Sabe por quê? Jesus nunca perde o controle. Mesmo quando eu e você não enxergamos, e o texto diz que eles não reconheceram Jesus. Assim aconteceu também com aqueles discípulos de Emaús. Sabe por quê? O medo, muitas vezes, a tristeza e talvez a incredulidade, muitas vezes, nos impedem de ver, de ter a percepção da presença de Cristo ao nosso lado. Jesus está do seu lado. E Jesus fala assim: filhos, tendes alguma coisa de comer? E Jesus sabia que eles não tinham peixe. Mas mesmo assim ele pergunta, e por que Jesus pergunta? Porque Deus gosta que eu e você reconheçamos as nossas necessidades. E aí eles respondem, não. E é uma das respostas mais importantes também aqui desse texto bíblico. Porque enquanto o homem não admitir a sua pobreza espiritual, Deus não pode enchê-lo. E aí nós temos uma ordem inesperada. Jesus diz assim, então, lançai a rede à direita do barco. E humanamente isso parecia sem sentido. O barco ali provavelmente ele tinha apenas alguns metros de largura. E qual seria a diferença entre lançar do lado esquerdo ou do lado direito? Não teria diferença nenhuma humanamente falando. E a diferença, meu irmão e minha irmã, não é o lado. A diferença era quem estava dando a ordem. E o milagre só acontece quando nós obedecemos. E aí nós temos a pesca maravilhosa. Quando eles obedeceram, e a rede ficou completamente cheia. O esforço humano fracassou, só que a obediência trouxe abundância. E esse é um princípio espiritual. Deus não precisa mudar as circunstâncias, Ele muda o resultado. E por que exatamente 153 peixes? João capítulo 21, no verso 11. Olha o que diz. Cheia de 153 grandes peixes. João poderia ter escrito muitos peixes, mas o Espírito Santo então inspirou um número exato. E por quê? Ao longo da história surgiram diversas interpretações. Vamos analisar algumas dessas interpretações. Alguma delas seria uma precisão histórica, né? E a interpretação talvez mais aceita pelos estudiosos é que João ele era testemunha ocular. E aí ele registrou o número porque realmente
contaram os peixes. E isto mostra que o milagre foi real. Outra interpretação que temos é que todas as nações, e lá no século IV, Jerônimo ele escreveu que existiam, segundo os naturalistas da época, aproximadamente 153 espécies conhecidas de peixe. Assim, então, 153 simbolizaria todos os povos, todas as nações, toda a humanidade. A igreja, então, lançaria o evangelho ao mundo inteiro. Embora a classificação aqui antiga de espécies não seja cientificamente aceita hoje, essa interpretação ela simboliza bem a missão universal da igreja. Nós temos uma outra interpretação também que seria a plenitude. E muitos estudiosos eles observam que 153 é um número triangular. E a Bíblia ela costuma ser associada por alguns intérpretes, né, na plenitude, na vitória. Embora não temos essa explicação muito clara, mas a interpretação ela vê que o 153 como um símbolo da colheita completa preparada por Deus. Temos uma outra interpretação que seria a grande multidão dos salvos. E olha que detalhe interessante aqui. O texto diz que a rede não rompeu. E isso simboliza a igreja verdadeira, porque ela receberá uma multidão incontável. Nenhum salvo será perdido por falta do poder de Cristo. E os peixes, eles eram grandes. E João faz questão de dizer grandes peixes. Não eram pequenos. No reino de Deus, não existe conversão pequena. Cada alma possui um valor infinito. Uma única pessoa vale mais do que todo mundo. E a rede não se rompe. Note que na primeira pesca milagrosa, lá em Lucas capítulo 5, a rede rompe. Quando os discípulos estavam puxando ali, a rede se rompeu. E agora a rede permanece inteira. E olha que diferença importante. Lá em Lucas, os discípulos ainda estavam aprendendo. Agora aqui em João, depois da cruz e depois da ressurreição, a igreja está sendo preparada para receber o Espírito Santo. Porque é Cristo quem sustenta a sua missão. E Jesus já possuía peixe ali. E quando eles chegaram à praia, Jesus já havia preparado o peixe, as brasas e o pão, e isso é extraordinário. E ele pede que tragam os peixes, mas ele já tinha peixe. Isso nos ensina que Deus não precisa de nós. Somos nós, eu e você, que precisamos participar de sua obra. Por isso que ele nos convida para esse privilégio da missão. E aqui João menciona as brasas, né? E é a única outra vez que João usa essa palavra desde a noite em que Pedro negou Jesus, que está lá em João capítulo 18, verso 18. Agora, junto às brasas, Pedro seria restaurado. Olha que lindo isso. O lugar então da vergonha torna-se o lugar da graça. E um café da manhã aqui preparado por Jesus. E agora Jesus serve pão, serve peixe. Imagina agora o Criador do universo preparando uma refeição para pescadores. Sabe o que isso nos revela? Isso revela humildade, isso revela amor, revela cuidado, revela comunhão. Porque o rei agora está servindo os seus servos. E nós temos uma aplicação espiritual aqui. A passagem nos ensina que sem Cristo, esse estudo que estamos fazendo, nós aprendemos que sem Cristo todos os nossos esforços são vazios. A obediência à palavra produz frutos. Jesus conhece todas as nossas necessidades. Jesus conhece a sua necessidade, filho e filha, mesmo antes de você pedir. A missão da igreja, ela depende da direção de Cristo, não apenas da capacidade humana. Essa rede, ela representa a proclamação do Evangelho, que alcança pessoas de todas as nações.
E a abundância da pesca mostra que Deus ainda chama pessoas para o seu reino. No livro O Desejado de Todas as Nações, Ellen White comenta que a pesca milagrosa foi uma demonstração do poder de Cristo e também uma lição para a missão da igreja. E ela destaca que os discípulos aqui trabalhando sozinhos, eles não conseguiram nada. Mas quando eles obedeceram à palavra de Jesus, eles receberam uma abundante colheita. Ellen White também enfatiza que esse milagre preparou especialmente Pedro para a sua restauração e para o futuro ministério de conduzir pessoas a Cristo. E ela ressalta ainda que todo sucesso na obra de Deus depende da presença e da direção do Espírito Santo e não de habilidade humana. O comentário bíblico, quando comenta sobre essa pesca, ao ele mencionar também sobre esses 153 grandes peixes, provavelmente foi registrado por ser um detalhe aqui histórico e preservado, porque João foi ocular, então ele fala 153 grandes peixes. Mas essas interpretações simbólicas também são interessantes. Mas o foco principal dessa narrativa, irmãos, é nos mostrar que a missão da igreja será frutífera quando realizada sob a orientação de Cristo. A rede, que não se rompe aqui, ela simboliza a suficiência do poder divino para reunir todos os que respondem ao Evangelho. Eu quero que você pergunte-se a si mesmo nesse momento. Eu estou trabalhando na obra apenas com as minhas forças ou eu estou seguindo a direção de Jesus Cristo? Você tem confiado mais na sua experiência ou você tem confiado mais na palavra de Deus? Você tem reconhecido Jesus, mesmo quando ele parece distante? Você tem lançado a rede do Evangelho aonde Jesus manda ou aonde você quer? Sabe, querido amigo e querida amiga, Jesus continua nessa noite ainda, nas margens da sua vida. Está te chamando, cada um de você. Após noites de fracasso, após cansaço, porque Ele conhece cada rede vazia de cada pessoa que está aqui. Ele conhece cada sonho que foi interrompido. Ele conhece cada decepção que você passou. E a sua ordem, a ordem que Jesus te trouxe aqui nessa reunião essa noite, é para dizer para você, lançai a rede. Lançai a rede. Porque quando nós obedecemos, Ele transforma toda a escassez em abundância. Ele transforma todo o fracasso em missão. Assim, da mesma maneira como Pedro foi restaurado e foi enviado para cuidar do rebanho de Cristo, eu e você, todos nós também somos convidados a deixar o passado e a responder o chamado do Senhor Jesus. Porque o mesmo Jesus que preparou pão e peixe na praia, Ele continua preparando graça, Ele continua preparando perdão, Ele está preparando um novo começo para cada um de vocês. Cada um que tem o desejo de seguir. Se nessa noite você quer dizer para esse Jesus, Senhor Jesus, eu cansei. Eu cansei de pescar a noite inteira e não pegar nada. Eu cansei de fazer as coisas com os meus próprios esforços e não consigo nada. Eu voltei para aquele lugar. Talvez tem pessoas que voltaram para o passado porque ainda não conseguiram entender os planos de Deus. Talvez eu fale para pessoas que estão pescando, frustrado, não conseguiu apanhar nada. Eu não sei qual que é a sua condição nesse momento, mas Jesus te trouxe aqui para te dizer, lançai a rede. E se você quer dizer neste momento, para o céu que para olhar a sua decisão. Você quer dizer, Senhor, eu estou ouvindo a sua voz. Eu vou lançar a rede. Se você quer dizer isso para esse Jesus, mediante a sua ordem,
Coloque-se de pé, levante a sua mão. Eu não sei qual é a sua decisão, porque o céu para olhar a sua decisão. Naquela manhã, aqueles discípulos poderiam ter tido a oportunidade de dizer: quem é você? Eles ainda não conheciam, não tinham conhecido, reconhecido Jesus. Talvez você possa dizer também agora, nessa noite: quem é esse que fala? Eu não vou lançar a rede. Nesse caso, você tem já o desfecho da história. As bênçãos caíram, a rede veio cheia, mas talvez há pessoas que duvidem, e eu não quero que você saia desse momento, que você saia desse apelo aqui duvidando. Talvez você esteja vivendo uma luta no seu coração, e o Espírito está falando: lança a rede, confia, não hesite, fique de pé. Glória a Deus por cada mãozinha que está sendo levantada. Deus seja louvado, porque você está ouvindo. Deus seja louvado, porque a partir de agora você vai lançar a rede, você vai obedecer, mesmo que você não tenha evidência de nada. Mas pela palavra você vai crer. Talvez eu falo para pessoas que pela palavra vai lançar a rede do evangelho e se tornar um grande missionário. As suas forças não vão te levar a nada mesmo, mas com a palavra de Deus, a sua rede vai vir cheia, cheia de pessoas, cheias de almas para o reino. Deus seja louvado por cada decisão. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela sua graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Obrigado, Jesus, por essa palavra maravilhosa. Obrigado, Espírito, por falar conosco. Obrigado, obrigado, Jesus. Quão grande és tu, Senhor. Nos trouxesse nessa noite, ó Pai, para aprendermos com essa história. Discípulos frustrados que voltaram para o passado. Estavam confusos, sem entender, mesmo vendo Jesus ressuscitado. E agora não reconhece Jesus assim como aqueles discípulos de Emaús, porque muitas vezes o medo nos cega, a incerteza nos faz duvidar. Mas Jesus está ao nosso lado. E nessa noite nós podemos sentir a sua presença, ó Pai, ao nosso lado. Nós podemos ouvir a sua voz e o Senhor dizer: lançai a rede, eu estou contigo. O Senhor já está preparando tudo. Senhor, nesse momento nós queremos colocar todos os nossos fracassos nas suas mãos, todos os nossos anseios. E nós, seguindo a sua ordem, seguindo a sua palavra, nós vamos lançar a rede. A rede da confiança, a rede do evangelho. Eu não sei qual rede precisa ser lançada. Mas nós estamos aqui para dizer, perante o céu que para nos olhar, perante os mundos não caídos, perante também os anjos do mal que tenta a todo momento nos tirar do caminho da salvação, que nós somos de Jesus, que nós vamos ouvir, nós ouvimos a sua voz nessa noite e nós vamos lançar a rede. Eis-nos aqui, Senhor. Por isso nós levantamos a nossa mão. Foi por isso que nós ficamos de pé, abrimos a nossa câmera para dizer: Senhor, somos teus. Obrigado, Jesus, por tudo. A nossa decisão está tomada, Espírito Santo, cele. Entre agora em nosso coração e o mover agora é contigo, Espírito. Nós te louvamos, Jesus, pelo seu amor, pela sua graça e sua misericórdia. E que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com o grupo de homens e mulheres que oram. E esse grupo maravilhoso diz: amém, amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Espírito fortaleça a sua decisão. Fique com Deus. Esse é o meu desejo e a minha oração por cada um de vocês.